Olá, meus amigos. Boa tarde a todos. A graça e a paz. Que Deus esteja abençoando o dia de todos nós, que nós realmente possamos estar fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nesta tarde eu gostaria de falar para vocês, a todas as pessoas que seguem o canal, que curtem o canal, de como realmente estudar a Bíblia sozinho. Como que a gente pode realmente estar estudando a Bíblia sozinho e como que a gente pode estar entendendo aquilo que realmente está na palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou falar de um conceito de como estudarmos a Bíblia em um conceito geral, em um estudo de uma forma geral. Quando eu fiz a faculdade de teologia, a primeira coisa a gente foi aprender a como estudar a Bíblia de uma forma geral, como um livro em si completo. Mas como nós já sabemos, ela tem 66 livros que compõem a Bíblia. E esses 66 livros são diferentes, são de formas diferentes, são de autores diferentes e falam de assuntos, de determinados assuntos diferentes, escrito para uma época diferente, para um contexto diferente. Então, todos esses 66 livros que compõem a Bíblia, que é um livro, eles são escritos, os seus autores escreveram esses livros para um contexto diferente, para um grupo diferente. Então, realmente precisamos entender a Bíblia em um contexto geral. E por que a Bíblia ela foi escrita e como que ela se tornou a Bíblia hoje, o livro que nós conhecemos hoje. Né? Então, ela foi escrita há mais de 1.600 anos, ela foi realmente composta, assim como a gente conhece há mais de 1.600 anos. A primeira Bíblia realmente que nós vamos ver falada, realmente teve várias outras, mas a mais famosa é a Septuaginta, que foi traduzida por 70 homens, por isso Septuaginta. Então, essa realmente é uma Bíblia histórica, que fez um marco histórico. E nós precisamos compreender a forma com que a Bíblia foi escrita. Ela foi inspirada por Deus e Deus inspirou os homens, na verdade. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. É a palavra de Deus, mas escrita por mãos humanas. E isso não tira de forma nenhuma a legitimidade da palavra do Senhor. Pelo contrário, a torna ainda mais confiável e um dos livros mais lidos e traduzidos na face da terra. Né, irmãos? Então precisamos realmente descobrir mais em relação à história da Bíblia. E é realmente pesquisar tudo aquilo que envolve a história, tudo aquilo que envolve o nome de Jesus Cristo em volta da história. Se a história realmente comprova a existência de Jesus Cristo, se a história comprova aquilo que a Bíblia fala, então realmente precisamos buscar tudo isso, que vai nos trazer um entendimento e uma compreensão ainda maior em relação à Bíblia. Já falei como que ela foi escrita, né? Ela foi escrita em grego, aramaico, hebraico. Então, realmente precisamos entender a história de cada uma dessas línguas, entender como que esses povos chegaram a conhecer a palavra, chegaram a conhecer e o que eles conheceram na época deles. Não foi esta Bíblia que nós temos hoje, a forma que nós temos hoje. Foram geralmente papiros escritos, e esses papiros eles eram difundidos, eram copiados, eram distribuídos em alguns lugares, em outros eram muito escassos, mas a Bíblia ela foi escrita em aramaico, hebraico e grego, realmente o original. O original da Bíblia foi escrito nessas línguas. Depois veio a tradução para o latim, depois veio a tradução para as outras línguas que nós conhecemos hoje. E nós realmente precisamos entender a divisão bíblica, porque ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. E o porquê que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Precisamos realmente buscar esse entendimento também e saber valorizar o Antigo e o Novo Testamento em cada uma das particularidades de cada um desses livros. O Antigo e o Novo, eles realmente se completam. O Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento e, por sua vez, o Novo Testamento ele explica
o Antigo Testamento. Que na época de Jesus não existia o Novo Testamento, existia somente o Antigo Testamento. Então só veio surgir isso após os discípulos, após os apóstolos realmente foram escrevendo, inspirados por Deus, eles escreveram a Bíblia que nós conhecemos hoje. Como eu falei, né? Realmente precisamos saber o que é o Pentateuco, os Salmos, os livros proféticos, os profetas maiores, profetas menores, as cartas paulinas, as cartas pastorais. Precisamos realmente buscar o entendimento de todas essas de uma forma geral. Logo depois eu vou estar falando também em outro vídeo de como realmente estudar a Bíblia em seus respectivos livros, cada livro por vez, e entender cada um de uma forma realmente bem mais clara. E é preciso realmente sabermos da importância de estudar a Bíblia em geral. Vamos estar conhecendo a história da Bíblia, a história do Criador do mundo, da face da terra, aquele que criou tudo que nós conhecemos hoje. E é realmente importante conhecer a história do livro, porque a história do livro ela é muito rica. É uma história que nos agrega muito, que vai nos trazer muita base. Irmãos, não se incomodem, porque a minha cachorrinha está fazendo barulho. Amém, irmãos? Então, assim, realmente conhecendo a história da Bíblia, nós vamos nos fascinar. Pelo menos eu sou fascinado pela história. Eu amo a história bíblica e gosto de estudar. Eu tenho uma Bíblia que se chama a Bíblia Arqueológica, que realmente mostra como a arqueologia prova a existência de tudo aquilo que a Bíblia fala em relação a acontecimentos históricos. Isso é maravilhoso, irmãos. Ver a ciência, a história, comprovando aquilo que a Bíblia fala. Isso é extraordinário. E eu vou passar aqui para os irmãos um ponto realmente importante. É preciso realmente ter planos de leitura, irmãos. Nós devemos realmente ter planos de leitura em relação à Bíblia e buscar realmente ler, praticar aquilo que está na Bíblia, mas ler. Realmente precisamos ler a Bíblia. A partir de um plano de leitura, nós vamos entender tudo aquilo que está na Bíblia. E com o plano de leitura, usando esses materiais de apoio que eu vou passar para os irmãos, fica bem mais fácil compreender e entender a palavra de Deus. É preciso ter um dicionário bíblico, porque o dicionário bíblico ele vai nos direcionar em relação a todas as palavras que não compreendemos, as palavras que não são fáceis de compreensão. Então o dicionário vai ajudar. Uma enciclopédia bíblica é fundamental, irmãos, ter isso aqui. E uma concordância bíblica ou uma chave bíblica. Isso aqui, irmãos, é por causa das línguas que eu já falei que a Bíblia foi escrita. Uma concordância bíblica e uma chave bíblica, ela vai lhe mostrar tudo aquilo que está relacionado a uma palavra determinada, ao contexto, a tudo aquilo que envolve aquela palavra que está naquele texto onde o irmão teve curiosidade, onde o irmão foi procurar o significado. Amém, irmãos? Então, com tudo isso, com essa forma com que eu falei para os irmãos, é realmente muito fácil compreender a Bíblia e estudar a Bíblia sozinho. Não torna-se muito complicado. Aí você me pergunta, onde é que eu vou conseguir tudo isso? É caro alguns conteúdos, sim. Alguns livros são realmente caros. Mas na internet tem muito conteúdo bom, muitos aplicativos bons e de responsabilidade que respeitam a veracidade bíblica. Então, os irmãos podem estar procurando, podem estar pesquisando aplicativos, artigos, documentários, que realmente vai agregar muito conhecimento aos irmãos. E quando forem pregar, falar de algo em relação à Bíblia, tirar a dúvida de algum irmão, os irmãos vão estar capacitados para falar daquilo que realmente tem na palavra do Senhor e falar com autoridade, que é o importante. Amém, irmãos? Então fiquem com isso, realmente busquem estudar a palavra do Senhor, que é algo extraordinário. Amém? Fiquem com Deus e tenham uma tarde abençoada.